Família rubro-negra, esse evento aqui, podemos chamar de evento, esse encontro aqui, marca a presença e a chegada no clube de uma das maiores empresas do mundo em reestruturação empresarial, a Alvarez e Marsal. E nós estamos assinando neste dia um contrato que no primeiro plano é um contrato de diagnóstico, ou seja, diagnosticar toda a situação do clube, administrativa, financeira, gerencial, em todas as áreas. E à frente desse departamento da Alvarez e Marsal está um profissional muito conhecido no futebol, porque ele foi CEO do Flamengo no período em que o Flamengo sofreu a sua mais importante transformação da sua história, levando ao Flamengo ao que é hoje um clube vencedor com orçamento perto de R$1 bilhão por ano. À frente desse programa esteve o executivo Fred Luz, que está aqui conosco, e dentro desse evento nós vamos proporcionar ao torcedor a participação na assinatura do nosso contrato, e que a gente espera que seja que não seja só essa primeira etapa diagnóstico, que deve durar de 5 a 6 semanas, né? Mas que a gente espera que com esse diagnóstico o Vitória esteja pronto para se apresentar ao mercado, um clube que há 20 anos atrás ele se apresentou e foi protagonista do primeiro projeto de fusão e aquisição do futebol brasileiro através da sua empresa, da sua SA, que hoje ela está sem atividade econômica, mas viva, pronta para recepcionar os candidatos a futuros parceiros do clube na sua capitalização e na sua profissionalização. Então, entre nós está o Fred, o nosso vice-presidente Luiz Henrique e o nosso assessor de imprensa institucional, Oswaldo Barreto. E aqui nós vamos bater um papo para que você, torcedor, entenda todo esse programa que estamos fazendo no clube. Apesar de todo o esforço, todo o sacrifício, a gente está acreditando que esse é o caminho da profissionalização do Vitória, para que o Vitória volte e seja ainda melhor do que já foi no passado. Pronto, Luiz. Bom, Fred, é um prazer você estar aqui hoje com a gente, né? Nós estamos a cada dia tentando organizar o clube, né? Organizar de uma forma que seja definitiva, não só para a administração de Paulo Carneiro e a minha, mas como as outras que virão pela frente, né? Enfrentamos uma série de dificuldades históricas no clube. Nós, em 5, 6 anos, já trocamos alguns presidentes já se renunciaram por conta de situações políticas dentro do clube, e vivemos também hoje num momento político do clube muito sério, muito agravante. E eu acho que a democracia ela sempre é importante no processo de construção de um clube, mas ela não pode ser doente, porque ela vira uma anarquia, né? Então, a democracia é respeito às regras pré-estabelecidas. E nós, no Vitória, hoje, sofremos porque não temos regras pré-estabelecidas. Temos o estatuto, que ainda é um estatuto que precisa de definições melhores em termos de limites, competência, responsabilidade, governança, compliance. E eu acredito que se a gente consegue dar essa estrutura ao clube, dar tranquilidade para que os presidentes que estejam aqui exercendo sua função façam de uma forma mais consciente e tranquila, né? Onde também é necessária a participação de demais membros, porque a governança precisa dividir responsabilidades e decisões. Como é que você enxerga esse aspecto que eu estou colocando e sua experiência no Flamengo, o que é que pode contribuir para o clube? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, né, ao convite. Primeiro, para a gente fazer uma proposta. Segundo, para a gente estar aqui. Presidente Paulo Carneiro, Luiz Henrique, pessoal do Barreto. É uma honra a gente estar podendo colaborar com a Vitória
Eu vou falar um pouquinho da Álvares, né? A Álvares, como o presidente citou, é a maior companhia de reestruturação do mundo, uma companhia americana, com sede em Nova York, espalhada pelo mundo todo. No Brasil, ela é bastante grande, tendo participado de processos aí importantíssimos, na Varig, Queiroz Galvão, todas as empresas grandes do Brasil, Grupo Abril, Líder Magazine do Rio, que foi até onde eu os conhecia, todo o grupo grande do Brasil que precisou de uma reorganização, de uma reestruturação, teve o apoio da Álvares e foram assim, operações muito bem organizadas e bem sucedidas. No futebol, eu tive essa experiência no Flamengo, né? Eu vim do mercado empresarial, principalmente da área do varejo, passei pelas lojas americanas, fui sócio da Richards. E a Álvares resolveu criar essa área de esportes e entretenimento, né? Que na área de esportes tem o futebol, tem os demais esportes, tem as apostas, o gambling, e tem também os e-esportes, que é um mercado enorme. Hoje, só para saber, os e-esportes é um mercado maior do que a indústria cinematográfica e de música juntas, né? De audiovisual, impressionante. Então, nós estamos também estudando. Na área de entretenimento, então, é uma avenida, né? Tem turismo, a gente já tem muitas experiências nessa área, tem todo o mercado de eventos, mídia, estádios, e é uma operação que começou no finalzinho do mês de fevereiro. É a primeira experiência da Álvares na criação desse ambiente, que ela pretende que o Brasil seja uma plataforma para extrapolar toda essa atividade dentro da companhia para o mundo todo. Então, assim, eu sou sócio, junto com o Leonardo Coelho, dessa área de esporte e entretenimento da Álvares e Marçal. Nós começamos um trabalho no Figueirense, que já foi uma iniciativa pioneira em trazer uma tese de uma recuperação judicial e extrajudicial, que está andando muito bem, né? Nós já temos o acordo extrajudicial no Figueirense, nós tínhamos um contrato de captação de recursos no Cruzeiro. Hoje nós estamos trabalhando com toda a gestão do Cruzeiro, também como a gente vai pretender seguir aqui pós esse diagnóstico. No Coritiba nós fizemos um diagnóstico exatamente nos moldes que nós estamos fazendo aqui, e hoje estamos apoiando o Coritiba em todas as suas funções gerenciais. E temos também o Azures, que é um clube que começou já profissional e que visa formação de jogadores para vender jogadores, né? E que agora acabou de absorver um clube no mercado europeu, em Portugal. Quiseram fazer uma plataforma diferente do Manchester City, até do próprio Red Bull, que tem uma plataforma internacional querendo acoplar o Brasil. O Azures tem uma outra tese, do Brasil para fora, criar uma empresa de futebol muito grande. Aí depois eu acho que a gente pode falar de clube empresas, oportunidades de ter futebol brasileiro, mas eu queria falar especificamente do Vitória e até endereçar a tua pergunta, Luiz Henrique. O Vitória é um clube que tem um potencial enorme de organização, já foi líder, eu me lembro, acompanhando futebol, da quantidade de jogadores que o Vitória produzia, né? Nós vemos muita oportunidade aqui. Esse trabalho de diagnóstico é um trabalho em que a gente mapeia todas as operações do clube e compara essas operações, tanto no aspecto financeiro, como no aspecto comercial, de geração de receitas, como de governança, com as práticas de clubes similares ao Vitória, do tamanho do Vitória um pouco menores e um pouco maiores, e compara o Vitória com eles e procura identificar quais são as oportunidades expressivas de melhoria do Vitória para que ele tenha aqui as melhores práticas. Fundamentalmente, esse é o objetivo desse diagnóstico. A gente faz um mapeamento de toda a situação financeira do Vitória, do momento em que ele está, que é um momento grave, crítico, mas nós vamos também pensar no Vitória dos nossos sonhos, no Vitória ideal. E como a gente constrói esse caminho até lá, a necessidade de recursos financeiros que são necessários para a gente chegar lá, e na hora de capturar esses recursos financeiros, uma das alternativas é a alternativa de eventualmente atrair investidores através de uma sociedade anônima de futebol, que a gente vê com muitos bons olhos, mas vai ser uma decisão dos donos do Vitória, que são os sócios do Vitória,
e aí eu entro na questão estatutária, né? Eu gosto sempre de olhar as organizações e como é que a gente constrói organizações que prosperam, que funcionam bem, né? Organização é um conjunto de pessoas, né? Na medida em que essas pessoas se organizam melhor, que têm métodos de trabalho em conjunto melhor, com respeito a todos, mas também com respeito ao conhecimento, à liderança, a cada macaco no seu galho, elas são mais prósperas e funcionam melhor. Então, eu vejo assim, muito no sentido do estatuto, né? Quando a gente fala de democracia, todo mundo entende que é necessário sim a participação de todos. Mas tem momentos para você ter participação de muita gente, que são nas Assembleias Gerais, são no momento das eleições, mas tem outros momentos em que a atividade do dia a dia, a necessidade de uma decisão rápida, não permitem muitos compartilhamentos. O que se tem que conseguir, né, num processo de gestão organizado e saudável, número um é transparência para que todas as pessoas que votam saibam exatamente o que está acontecendo no aspecto financeiro, no aspecto dos principais processos, dos contratos, se eles estão sendo respeitados, que se tenha uma garantia, né, e um controle para que se evite acúmulo de dívidas pela gestão que vão criar problema para o futuro. E nesse aspecto o futebol brasileiro está cheio desses casos. Acredito que o Vitória também, senão não estaria nessa situação. Então podem se estabelecer regras de controle, né, que interessam a todos, interessam inclusive aos minoritários, que não permitam que se façam esses desvios. Mas, por outro lado, tem que ter um mandato que, estando dentro desses controles, que ele tenha liberdade para fazer o que é necessário para conseguir que o clube, né, ou a empresa atinja aqueles objetivos e seja competitivo e prospere. E o futebol traz uma armadilha violenta, que é o dia do jogo, né? Até brincadeira, e lá no Flamengo tinha um cara que falava assim: Fred, está tudo bem, até a bola rolar. Quando a bola rola, começam os nossos problemas, né? E a gente, se está querendo construir uma organização sólida, sustentável, nós temos que estar acima da bola rolar. Porque tem uma outra coisa muito clara: desempenho esportivo está associado à qualidade dos atletas. Os melhores atletas ganham mais. Se você não tem capacidade financeira para formar grandes times, se você não se organiza para isso, a tendência, futebol, óbvio, não é uma ciência exata, mas a tendência é que você vai disputar a posição de quem tem pouco dinheiro. E aí, você sofre pra caramba. E muitas vezes, a ambição de se conseguir um resultado a curto prazo acaba comprometendo médio e longo prazo. Então, na nossa visão, a gente precisa encontrar esses fundamentos, encontrar o caminho da capacitação financeira, e entendendo os métodos de processo, que o Paulo é um cara que eu respeito pra caramba pelo que ele conhece de futebol, tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava passando até lá pelo Atlético Paranaense, mas o que precisa é de uma organização do clube. A Álvares não entra na questão do futebol, ela não entra em avaliação de treinador, de jogador de futebol, de nada disso, mas ela entra na questão dos controles financeiros que tem que envolver o futebol também. Perfeito. Então, dizer que eu não sei se eu consegui endereçar a resposta, pegando a questão da governança, mas também a questão da gestão. E que nós vamos procurar mapear é exatamente isso. Em que estágio a Vitória está, que experiências tem no mercado, né? E que até o próprio Vitória já sabe também, pela experiência do Paulo, e como é que a gente faz para chegar lá. Esse basicamente é o fruto e o resultado do trabalho de diagnóstico. Quer dizer, criar um ambiente favorável para suportar e fazer com que o futebol, que é um processo de tentativa e erro, tenha o melhor ambiente para que você tome as melhores decisões, né? E consiga estar suportado financeiramente em algum momento. Não tem como fazer futebol sem dinheiro. Isso não existe.
Para não endividar o clube. Né? Exatamente, sem endividar o clube. Então tem caminhos para fazer isso. Porque o grande problema que o Vitória sofre hoje é de que ele não tem receitas recorrentes que possam sobrepujar a pressão do passivo, que não pertence ao orçamento corrente, mas influencia decisivamente no fluxo de caixa. Ou seja, você vive pagando dívidas de exercícios anteriores, tá certo? Sem ter a receita recorrente para isso. Ela mal dá para o exercício corrente. Certo? Então esse é o grande desafio do Vitória, buscar alavancar receitas que paguem a despesa corrente prevista para o ano em curso e ao mesmo tempo administre o passivo. Né? Paulo, isso é o que a Álvares vive isso nas empresas de uma forma geral. Isso não é isso. Uma empresa que está em dificuldade financeira, independente de ser futebol ou não, é exatamente esse o problema. Ela conseguia se proteger para ela manter a operação dela, para gerar os recursos, para pagar o atrasado, para conseguir pagar os credores. Então, isso tem método, tem ciência e tem também a construção de uma conversa crível com os credores. E qual é o problema quando você tem uma relação com os credores e que você está desorganizado internamente? Você faz eventuais renegociações com os credores, de extensão de prazo de pagamento, eventualmente de descontos que eles dão para receber, e não paga. E você na hora H não cumpre o que você combinou. E aí você chama ele de novo. E vem as multas, né? Não, isso é recorrente. Aí a gente está vivendo isso. Aí você chama ele pela terceira vez para conversar, pela quarta vez para conversar. Eu vivi isso no começo lá no Flamengo também. O cara fala assim, de novo? Cara, eu não vou falar mais, não vou fazer mais nada, porque não adianta, cara. Não, sabe? Assim, ele perdeu a esperança. Então o que nós temos que fazer? Fazer essa visão de longo prazo, que a gente acredite que seja viável, e nesse aspecto a Álvares, ela dá credibilidade, porque ela já fez isso várias vezes, em outros setores, e no futebol já começou a fazer. Mas essa visão de futuro é uma visão que tem substância, que é sustentável. E com isso na mão, nós vamos conversar com os credores. Você vai receber, mas você não vai receber amanhã de manhã. Não tem como. Isso é nos enganar você mesmo. Dá para fazer assim, vamos precisar de um prazo, nós temos uma expectativa de continuar na Série B ou de ascender a Série A, em que momento? Se é daqui a 1 ano, se é daqui a 2 anos. Nós vamos ter que trabalhar muito nos fundamentos, como você falou, de geração dessas receitas recorrentes, e que muitas vezes os clubes, nesse afã de cuidar só do futebol, eles esquecem a área de marketing. Esquecem que, para funcionar, tem que ter a receita. Tem toda a questão, uma receita importante para os clubes. O Vitória já foi campeão nisso aí. Na própria formação e venda de jogadores, é um mercado muito importante. Então, tudo isso a gente vai mapear, revisitar e comparar o Vitória com os clubes que estão trabalhando muito bem. Né? Até uma vez eu tive uma experiência de visitar lojas, né, que o meu ramo foi varejo. Um cara que já chegou a ser o cara mais rico do mundo, que foi o fundador do Walmart, Samuel. E visitando uma loja da concorrência, alguém virou para ele e falou: "Que isso, Samuel, tu tem aquilo ali, tá uma porcaria, tá mal feito pra caramba." Ele falou: "Eu não vim aqui para ver isso. Só me interessa ver o que ele faz melhor do que eu. Eu não estou procurando o problema dos outros, eu estou procurando oportunidades para melhorar." E, fundamentalmente, esse trabalho de diagnóstico que a gente busca é isso. Né? É olhar o que já tem para fazer o fácil imediatamente, porque ali já é botar em prática e copiar. Eventualmente não tem nem custo. Em todos os aspectos do clube. Tanto no aspecto financeiro, no aspecto da renegociação das dívidas, do saneamento financeiro. Nós vamos discutir muito questão de clube-empresa, né? A lei agora da Sociedade Anônima de Futebol, ela é muito boa. Infelizmente tivemos vetos à questão tributária. Esses vetos passando, a gente acredita, né? O senador Portinho está muito animado de que esses vetos serão derrubados no Congresso. A gente tem uma ótima lei que não é a solução para tudo,
vai depender da organização da governança, vai ter discussão, mas já criou condições para, do lado da associação, para do lado da dívida, se fazer renegociações melhores, né? Já dá um prazo de até 10 anos para pagar as dívidas trabalhistas e as dívidas cíveis. Então, tem caminhos bons aí. Então, nós vamos fazer esse diagnóstico, vamos mapear tudo isso e vamos dar um roadmap para o Vitória. Como você falou, também espero que a gente possa vir ajudar na segunda fase e estar atuando junto a vocês para acelerar os processos das iniciativas que vocês vão ter que conduzir pós esse diagnóstico. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter aí o caminho das pedras ao final dessas 5, 6 semanas. Essa é a ideia.